E aí galerinha do canal, tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar desse tema que é extremamente importante, que é as lesões dos tendões flexores da mão. Essa que é uma lesão do ponto de vista anatômico extremamente complexa e do ponto de vista de reabilitação também exige muita expertise, então eu vou falar de alguns detalhes, né? Eu já pude ter experiência de mais de 2 anos atendendo somente esses pacientes com esse tipo de lesão dentro de um projeto e eu posso dizer que é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito recompensador quando a gente consegue reabilitar esses pacientes para eles terem todas as suas funções preservadas posteriormente, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da anatomia, que é extremamente complexa, né, da região de punho e mão. Nós iremos falar também em relação à vascularização, sobre a epidemiologia, sobre os tipos de lesão que podem acontecer, dos aspectos também cirúrgicos, então em relação às abordagens que os médicos podem realizar e, claro, do ponto de vista de reabilitação. E no final também eu coloquei uma revisão sistemática falando o comparativo em relação aos protocolos de reabilitação de tendão flexor. Então você vai poder também saber do ponto de vista científico o que tem de melhor em relação a esse assunto. Então se você já acompanha meu canal, não se esqueça, dá o seu joinha no vídeo, porque ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo está sendo relevante. E é claro, se você gostar, compartilha também o canal e as informações desse vídeo para outras pessoas. Então, depois da vinheta a gente começa a nossa aula. Bom, pessoal, então como introdução nós temos que as lesões do tendão flexor da mão, elas apresentam uma morbidade substancial e geralmente necessitam de intervenção cirúrgica. Os avanços e a otimização na reabilitação, elas vêm sendo cada vez mais estudados para esse tipo de cirurgia. Em relação à epidemiologia, nós temos que a incidência dessa lesão é de 30 a 42 a cada 100 mil lesões por ano e parece estar gradativamente decaindo, pois essas lesões estão relacionadas ao trabalho e a gente sabe que elas estão se tornando cada vez menos frequentes devido às medidas de segurança. Porém, as lesões domésticas e provenientes de traumas continuam sendo frequentes, porque geralmente, né, essas não tem muita forma de prever ou de prevenir. Dando continuidade à epidemiologia, as lesões relacionadas ao trabalho, elas são aproximadamente 25%. As lesões nervosas associadas, ou seja, lesão de nervo ulnar e mediano principalmente, elas estão associadas em 25,4% das vezes. Temos fraturas associadas, né, de formas variadas de 3 a 52%, então essa é uma estatística bastante ampla. E as lesões e múltiplos tendões de 10 a 29%. Em relação à anatomia, nós temos essa classificação, essa divisão em zonas, que foi denominada por Kleinert e Verdun em 1983. E eles dividiram em 5 zonas da mão, e essas zonas elas são famosas e conhecidas como zonas de Verdun. E eu vou destrinchar cada uma dessas zonas para vocês entenderem anatomicamente como que elas foram feitas. Então, toda lesão que acontecer desde a inserção do flexor profundo dos dedos até a inserção distal do flexor superficial dos dedos, nós estamos lidando com a zona 1, como vocês estão vendo na imagem. Então eu vou falando, né, essa descrição e vocês vão poder acompanhar aí onde que elas estão desenhadas. Na zona 2, estamos falando então da inserção do flexor superficial dos dedos no aspecto mais distal, até chegar no aspecto proximal da polia A1. Tá? Daqui a pouquinho eu explico para vocês o que são as polias. Em relação à zona 3, compreende da polia A1 até o aspecto distal do túnel do carpo. A zona 4 é justamente sobre toda a região do túnel do carpo. E a zona 5, ela compreende então a borda proximal do ligamento transverso do carpo até a junção miotendínea. Em relação ao nosso polegar, ele também tem uma divisão separada. Ele é dividido então em zonas 1, 2 e 3, na qual a zona 1 compreende toda a região distal até a interfalangiana do polegar. A zona 2, que fica então entre a metacarpofalangiana e a interfalangiana do polegar. E a zona 3, que fica sobre todos os músculos tenares que nós temos na mão. Então, o polegar ele tem alguns aspectos anatômicos separados em relação aos demais 4 dedos, como a gente vai ver também logo adiante.
Em relação às polias que eu havia comentado, as polias elas são estruturas extremamente importantes que nós temos em todos os nossos dedos da mão e nos nossos 5 dedos, com exceção do polegar, a característica das polias são 5 de forma anular e 3 de forma cruciforme. Então, como vocês estão percebendo, né, essas duas imagens da direita, elas estão mostrando a mesma coisa, apenas com aspectos de imagem diferentes. Você pode pausar o vídeo para ver com calma, mas as polias anulares, como o nome já diz, né, ela tem esse formato de um anel, então elas são um pouquinho mais rígidas e um pouco mais firmes. E as mais importantes são as polias A2 e a A4, que elas estão justamente conectadas sobre a falange proximal e a falange média. As demais polias, a A1, A3 e a A5, elas ficam mais próximas das regiões articulares e são um pouco menos fortes. Já as polias cruciformes, elas são um pouco mais flexíveis e como a sua conformação anatômica mostra, ela permite que haja a possibilidade de realizar-se os movimentos de flexão das interfalangianas, porém mantendo ainda uma certa rigidez para que o tendão não se excursione fora do seu trajeto. Então, a função das polias, elas são estruturas que vocês, olhando de lado, né, eu acho que talvez vai ficar um pouquinho mais fácil, né, para que vocês entendam. A função das polias, então, elas mantêm o tendão bem próximo ao osso, no caso das falanges, para que durante os movimentos, principalmente de flexão dos nossos dedos, elas possibilitem gerar muito mais torque para a nossa musculatura. No polegar também nós temos 3 polias, a polia A1, a polia A2 e a polia oblíqua. E a oblíqua está em destaque porque ela é a mais importante no caso do polegar, para que possamos realizar esse movimento de flexão com bastante força e precisão. Essa é uma imagem anatômica, né, mostrando aí um dedo aberto. Esse tecido conjuntivo um pouquinho mais branco que vocês estão enxergando aí são a formação dessas polias. Então, são estruturas que o cirurgião ela precisa ficar muito atento no caso de ferimentos cortocontusos. E aqui é uma imagem bem interessante mostrando então na prática, né, qual é a função dessas polias. Elas conseguem manter os nossos tendões rente aos ossos. Portanto, nesses movimentos com mais precisão, como se a gente estivesse escalando, por exemplo, onde a gente precisa de uma força muito grande de preensão dos nossos dedos, as polias elas exercem papel fundamental para a estabilização e para que haja uma melhora mecânica do nosso movimento. Já nessa outra imagem que vai ser mostrada no canto inferior direito, vocês estão verificando uma lesão da polia, no caso das polias A2 e A3, e aí fica com essa imagem chamada em inglês de ball stringing, que é como se fosse um arco de flecha. Imagina isso acontecendo a todo momento que você precisa fazer a flexão do seu dedo. Com certeza, além de ser visível e palpável anatomicamente, isso diminuiria bastante a sua força de preensão. Então, é uma estrutura fundamental que nós temos na nossa mão. Em relação à etiologia dessas lesões, as lesões cortantes com metais afiados, como as facas, elas estatisticamente são maiores do que as de vidro, né? Então, 69% versus 18%. Porém, é claro que, principalmente em relação às lesões domésticas, isso é um dado que varia muito, né, de região para região, e eu mesmo já atendi diversos tipos de casos de pacientes que tiveram ferimentos cortocontusos, muitos deles advindos realmente de vidros. Pacientes que quebraram copos, pacientes que deram soco em vidros, pacientes que foram empurrar uma porta de vidro e de repente ela quebrou. Enfim, diversos relatos nesse sentido. Em relação aos locais de lesão, referente às zonas, as zonas 1, 3 e 5, quando elas são lesionadas, elas são consideradas de bom prognóstico, porque em geral elas apresentam uma boa irrigação sanguínea e uma menor complexidade anatômica. Na zona 1, ela é considerada a melhor de todas em termos de prognóstico, porque lá só existe o tendão do flexor profundo dos dedos. Então é uma única estrutura a ser reconstituída, e portanto não há tantos problemas para o cirurgião. Na zona 4, ela tem um prognóstico moderado, porque é bem sobre a região do túnel do carpo. Então a gente sabe que essa região, geralmente a lesão do nervo mediano, principalmente, ela está associada, né? Mas ela pode também acometer o nervo ulnar. E na zona 2 é a pior zona de todas, e estatisticamente,
por ironia, é o local onde mais acontece lesões. 50% das lesões de tendão flexor geralmente acontecem na zona 2. É chamada, inclusive, na literatura desde 1918 por Brunel de No Man's Land. Isso significa zona de ninguém. Por quê? Porque é uma região de difícil complexidade anatômica. Ela tem uma irrigação sanguínea pobre. Ela tem a presença dos túneis osteofibrosos, ou seja, as polias, né, que a gente acabou de ver, e também proximidade de estruturas anatômicas fixas, que são chamadas de vínculas. Além disso, na zona 2 também apresentou o quiasma de Camper. O quiasma de Camper é a região anatômica onde o flexor superficial dos dedos ele se bifurca para se inserir na falange média e ele abre espaço para o flexor profundo dos dedos passar no meio e se inserir na falange distal, como vocês estão vendo nessas duas imagens. Então a zona 2, principalmente nessa região próxima ao quiasma de Camper, é uma das zonas mais complexas de ser reconstruída pelo cirurgião, porque além de todas as estruturas, além de toda a falta de vascularização, ainda precisa haver uma reconstrução anatômica perfeita a ponto de manter esse deslizamento tendíneo de forma adequada. Na zona 2 ainda nós temos as vínculas que eu comentei. Então as vínculas são nessa imagem que vocês estão vendo maior, onde está com uma continuidade, né, das artérias digitais, então ela faz toda a vascularização dos tendões superficiais e profundos. E na imagem superior direita vocês estão verificando anatomicamente, né, como elas são estruturas pequenas, né, que o cirurgião precisa ter bastante cuidado para mantê-las de forma apropriada, e tudo isso associado à falta de vascularização como um todo, faz com que essa região da zona 2 ela realmente seja uma zona de ninguém, né, onde ninguém gostaria de trabalhar nessa região porque é realmente difícil. Em relação ao diagnóstico, o exame físico minucioso da mão é o principal ponto de entrada. Já vi muitas situações onde uma pessoa ela faz um ferimento corto-contuso, né, que a gente chama, um ferimento com corte de faca, com corte de vidro. Ela vai no pronto-socorro, às vezes é atendida por uma pessoa que não tem tanta experiência no assunto, é simplesmente suturada a ferida da mão ou do punho do paciente, e só depois de 1, 2 semanas o paciente começa a perceber que ele está com falta de mobilidade em algum dos dedos e aí é diagnosticado tardiamente essa lesão. Outra coisa é a verificação da alteração na posição de repouso da mão. Então nessa imagem que vocês estão verificando, e se vocês fizerem agora aí, vocês colocarem a mão de vocês com a palma da mão voltada para cima em repouso, vocês vão perceber que os nossos dedos eles permanecem em leve flexão. Quando o paciente ele tem uma ruptura total de um dos tendões, ele vai aparecer como nessa imagem do quarto dedo, por exemplo, na qual o quarto dedo ele se encontra totalmente fora do alinhamento dos demais, denotando uma possível lesão e ruptura total desse tendão. E aí a gente tem também alguns testes de função motora desses tendões. Então um deles é chamado de efeito tenodese, ou seja, o fato de eu fletir o meu punho, automaticamente eu levo, pelo alongamento dos extensores, a uma extensão dos dedos. E ao realizar uma extensão de punho, eu automaticamente levo a uma flexão dos dedos. Isso deve acontecer de forma natural, se você realizar você vai perceber aí também. Agora, quando um paciente ele apresenta uma ruptura, né, uma descontinuidade de algum dos tendões, naquele dedo especificamente não irá acontecer esse movimento, principalmente na extensão de punho, não vai haver essa flexão dos dedos. E tem esse outro teste que eu não sei se ele tem alguma tradução oficial para o português, é o Wrist Squeeze Test, né? Traduzindo ao pé da letra, ele é um teste de compressão do punho, onde nós tracionamos na altura do punho os tendões flexores e naturalmente os nossos dedos eles vêm a fletir-se. E caso houver a ruptura, consequentemente não vai acontecer nenhum tipo de movimento. Em relação à cirurgia, é inerente que é necessário fazer uma cirurgia para um reparo nesse tipo de caso. Existem diversos métodos de sutura e também existem diversos métodos de incisões. Então vocês estão vendo aí algumas das mais comuns. A mais famosa delas é a INZ de Brunner, que é essa chamada de zetaplastia, né? Onde vocês conseguem verificar uma grande exposição. A vantagem desse tipo de incisão é que ela possibilita uma grande
exposição da região, como vocês estão vendo aí nessa imagem, e também essa incisão em Z, ela diminui significativamente as chances de levar a uma contratura e aderências dessa região no pós-operatório. Em relação à reabilitação, antes dos anos 70, os protocolos de reabilitação para as lesões de tendão flexor eles preconizavam a imobilização completa por 3 semanas, ou seja, o paciente ficava lá na tala, totalmente imobilizado por 3 semanas e só depois disso que iniciava-se o processo de fisioterapia. Entretanto, em 1976, Duran e Hauser propuseram um protocolo baseado em imobilização passiva controlada. O que isso significava, né? Começar a fazer a excursão de 3 a 5 milímetros do tendão precocemente, pois eles verificaram que eram capazes de prevenir aderências, ou seja, mesmo durante o uso da imobilização da tala, já se iniciava um protocolo de imobilização passiva dos dedos, e isso começou a dar bastante resultado em relação à redução das aderências. Em 1977, ou seja, muito próximo, né, nessas datas, Lister e Kleiner reportaram bons resultados com a mobilização passiva para flexão e ativa para extensão na tala. Então, nesse protocolo, né, essas imagens inclusive são do artigo original de 1977, o paciente ele era posicionado com uma tala dorsal, como é sempre realizado nesses tipos de caso. Era feita uma perfuração cirúrgica nas unhas dos pacientes e depois disso eram amarrados esses elásticos que permaneciam com a sua inserção na região do punho, na qual tracionavam os dedos em flexão e o paciente ele poderia realizar ativamente a extensão, ou seja, por isso que o protocolo era uma flexão passiva com uma extensão ativa. Então o paciente era encorajado de hora em hora a realizar 10 movimentos de extensão ativa e deixar que retornasse passivamente esse movimento de flexão. E esse protocolo veio demonstrando também algumas melhoras em relação à evolução dos quadros de aderência dos pacientes. Porém, quando começa a se inserir movimentos ativos, também começou a se perceber um grau maior de rupturas das suturas que foram realizadas. Então, sempre existe um grau de ponderação em relação à ativa e passiva. E desde então outros protocolos vêm surgindo, assim como aprimoramento nas técnicas de sutura e também na qualidade dos materiais. Não vamos entrar em todos os detalhes em relação às cirurgias, afinal de contas isso é muito do médico cirurgião, mas eu vou falar daqui a pouco para vocês da importância de nós sabermos alguns detalhes cirúrgicos para a nossa reabilitação. Quando nós recebemos o paciente desse jeito, de tala, e eu vou falar agora daqui para frente de algumas experiências próprias em relação à reabilitação. Eu atuei por 2 anos dentro do ambulatório do Hospital Universitário, num projeto chamado Projeto Mão, onde a gente só atendia pacientes com lesão de tendão flexor. Então, tenho bastante experiência nessa área de ter atendido esse tipo de paciente. E o que eu vou falar para vocês daqui para frente é alguns dos protocolos que nós utilizávamos lá no ambulatório e que dava bastante resultado em conjunto com a médica cirurgiã que a gente acompanhava. O paciente geralmente chega então com essa tala dorsal, né? Nesse caso está um splint, mas geralmente ele chega com uma tala gessada mesmo na região dorsal, com o punho podendo ser posicionado entre 20 a 45 graus de flexão, as metacarpofalangianas entre 45 a 70 graus de flexão e geralmente as interfalangianas elas permanecem em extensão. Por que acontece essa variação de posicionamento em graus? Porque depende do protocolo que o médico vai utilizar e do tipo de sutura que ele utilizou. Então ele vai escolher a melhor forma de posicionamento do punho e dedos conforme o tipo de material que ele tinha e o tipo de sutura que ele utilizou para realizar a cirurgia. Então, em relação à primeira à terceira semana de reabilitação, nós recebíamos esses pacientes e realizávamos o que a gente chama de MPP, que é a mobilização passiva protegida na tala. Ou seja, é mais ou menos o protocolo de Kleiner, porém sem aquelas bandas elásticas. Então, nós realizávamos a flexão passiva desse paciente e pedíamos devagar e controladamente para que ele realizasse a extensão ativa até que ele tocasse na tala. Então, tudo era feito ainda dentro da tala. Isso tudo associado a um posicionamento favorecendo a drenagem, então nós posicionávamos já na posição antigravitacional e os exercícios ativos das demais articulações para manter e preparar ele para as atividades funcionais.
Na quarta semana, além de estar mantendo todos os outros exercícios que a gente acabou de comentar, nós começávamos a entrar com a mobilização ativa dos dedos, porém ainda protegida na tala. Então agora ele começava a realizar tanto a flexão como a extensão ativas dentro da tala. E aí no final da quarta semana, geralmente era quando a médica retirava a tala e nós iniciávamos todo o trabalho sem a tala. Lembrando que essa retirada da tala depende muito do médico, mas segundo a literatura, é em média de 3 a 6 semanas realmente para a retirada dessa tala. Após a retirada da tala no final da quarta semana, então da quarta a sexta semanas, nós realizávamos a mobilização passiva e ativa livre de punho e dedos, como a gente está mostrando aí nessa imagem. Depois nós realizávamos um exercício chamado de deslizamento articular, ou seja, a gente já tinha muito mais amplitude para poder realizar, então nós bloqueávamos as articulações proximal e distal e especificamente sobre aquela articulação a gente realizava os deslizamentos que poderiam ser dorsal ventral, poderiam ser lateromediais e em rotações. Também realizávamos exercícios com bloqueio articular, isso significa, como a imagem está mostrando, né? Ao invés de nós realizarmos um movimento de flexão, onde todas as interfalangianas e a metacarpofalangiana iriam fletir, nós bloqueávamos uma articulação e movimentávamos apenas especificamente a que nós gostaríamos. Então a gente conseguiria dar um incremento maior e focado para aquela articulação em termos de ganho de amplitude. E nós realizávamos alguns exercícios também chamados de place and hold. Então nós posicionávamos os dedos, as metacarpofalangianas ou o punho em determinada posição e aguardávamos por 10 a 15 segundos, mantendo então o posicionamento e a sustentação para ganho de ADM e principalmente para ganho de movimento capsular. De 4 a 6 semanas ainda, né, nesse período que ele está sem a tala, nós utilizávamos os exercícios com o efeito tenodese, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, além de ser um teste, depois que ele faz a sutura, a gente utilizava esse movimento para exacerbar e ganhar um pouquinho mais de amplitude, porém sem estressar tanto, porque a gente está utilizando simplesmente de uma questão anatômica de deslizamento tendíneo. Também realizávamos o alongamento protegido. O que significa isso? Nessa imagem vocês estão vendo que o rapaz ele está realizando o alongamento dos flexores de punho e dedos, porém com o cotovelo fletido. Nós sabemos que a inserção de praticamente todos os flexores eles são no epicôndilo, ou seja, eles atravessam a articulação do cotovelo, e quando nós realizamos a flexão do cotovelo, nós encurtamos um pouquinho a região da origem dos músculos, mas ao mesmo tempo estamos alongando a região distal, como vocês estão vendo nessa imagem. Então ele é protegido porque ainda a gente não está fazendo o estiramento completo desses tendões através do alongamento dos músculos. E assim a gente pode ir quebrando um pouquinho esses alongamentos até que no final, depois das 8 semanas, a gente consiga progredir. Também realizávamos as massagens cicatriciais, que nessa fase a gente já começa a enfatizar um pouquinho mais para prevenir realmente qualquer tipo de aderência. Essa massagem cicatricial pode ser de forma manual, pode ser com equipamentos, caso você tenha. E também todo tipo de recursos de eletro, termo, fototerapia, então podem ser introduzidos principalmente no período onde o paciente já está sem tala, com as feridas bem cicatrizadas. Então, se você quiser usar um ultrassom, um laser, turbilhão, enfim, diversos tipos de recursos que você tem à disposição para auxiliar no ganho, principalmente de ADM desse paciente. Também realizávamos exercícios de deslizamento tendíneo. Esses exercícios são uma série de 5, como vocês estão vendo nessa imagem, onde o paciente ele começa então mantendo essa extensão de todos os dedos. Depois ele realiza a flexão das interfalangianas proximais, mantendo a metacarpofalangiana sem fletir. Depois, sim, ele vai para a terceira etapa, onde ele flete as metacarpofalangianas junto. Depois, ele mantém as metacarpofalangianas fletidas e as interfalangianas estendidas, então a gente está ganhando a excursão do tendão. E por fim, o exercício que coloca em mais tensão os tendões, que é a flexão da metacarpofalangiana associado a apenas a flexão da interfalangiana proximal, mantendo a interfalangiana distal em extensão, como vocês estão vendo aí nessa imagem número 5. Então essa é uma sequência que você pode inclusive ensinar o seu paciente a realizar em casa, que é um exercício para melhorar a excursão do tendão. Só tomando cuidado se houver casos de lesão nervosa associada,
porque isso gera também o estiramento do nervo e dependendo do nervo e da lesão que foi realizada, ainda não está adequado e autorizado para realizar esse tipo de manobra. Então é bom sempre estar conversando com o médico ortopedista que operou, ou médico microcirurgião, para saber em qual fase que está essa reconstituição nervosa. De 6 a 8 semanas, a gente vai manter todos os exercícios que a gente já comentou, mas começamos a introduzir agora os fortalecimentos musculares com carga progressiva. Então você pode começar desde um isométrico, manual, até elásticos e progredindo continuamente aí com halteres, né, quando a gente está pensando em musculatura de punho também. Enfatizar agora os alongamentos com estiramento máximo somente após a 8ª semana, ou seja, com 2 meses a gente começa realmente a fazer um alongamento maior. E também o início de treinamento funcional, caso o paciente ele tenha déficits, principalmente relacionados a lesões nervosas associadas. Após a 8ª semana, manter todos os exercícios e as suas progressões de carga, iniciar todos os estiramentos mais agressivos, no sentido muscular e tendíneo, e órteses noturnas, se necessário, para manter e aumentar a questão da ADM, principalmente de extensão e flexão de punho e dedos. Trouxe aqui para finalizar a nossa aula um artigo que é a última revisão sistemática realizada dentro desse tema, ou seja, um comparativo em relação aos protocolos de reabilitação de tendão flexor. Foi realizada essa revisão sistemática no ano de 2013, publicado na Journal of Hand Surgery, que é uma das mais respeitadas dentro desse segmento. Nesse estudo foram encontrados então 170 artigos, dentre as quais 34 foram incluídos dentro dos critérios, e um total de 3.010 tendões suturados, ou seja, realmente é um número bastante expressivo para fazer uma análise. Dentre os diversos tipos de resultado que foram encontrados dentro dessa revisão, e inclusive se você tiver interesse em receber essa revisão, coloque aí nos comentários que eu posso te mandar um e-mail sem problema algum, e inclusive todos os materiais que eu utilizei para fazer essa aula, diversos artigos, eu posso estar encaminhando, então se você quiser é só deixar aí no comentário o seu e-mail. Eu vou mostrar para vocês duas tabelas que foram bastante importantes em relação aos protocolos, porque eles estavam comprando principalmente o protocolo passivo versus o protocolo ativo, ou seja, o protocolo onde eu mobilizo nas 3 primeiras semanas somente de forma passiva, flexo-extensão, ou nas 3 primeiras semanas eu já começo a introduzir os protocolos com mobilização ativa. Então aí na primeira linha está o total de tendões, o número total de complicações, e na terceira e quarta é o que eu quero enfatizar mais, principalmente essa terceira linha que fala em relação às rupturas. Então 4% de rupturas na passiva, 5% de rupturas na ativa, e em relação a uma das complicações que foi a falta de mobilidade, né, no final das contas, ou seja, uma redução na amplitude de movimento, foi de 9% na passiva e 6% na ativa. Então, só para fazer um resumo de todas as leituras que eu já fiz sobre esse assunto, é o seguinte: quando a gente utiliza nas 3 primeiras semanas o protocolo de mobilização passiva, a tendência é que a gente tenha menos rupturas, afinal de contas, nós estressamos menos os pontos de sutura, porém, a gente atrasa um pouquinho o ganho de mobilidade. Então, dependendo do tipo de lesão desse paciente, ou do local da lesão, da idade dele, do nível de atividade, às vezes a gente realmente vai perder um pouco de amplitude de movimento por ter atrasado um pouquinho essa questão da movimentação ativa. Já dentro das movimentações ativas, realmente a gente pode ter um índice de ruptura maior, afinal de contas a gente já coloca em tensão mais precocemente, porém os índices de redução das amplitudes de movimento elas são consideravelmente menores. Então a gente vai ter que estar sempre em conversa com o médico que operou para estar sabendo qual é o tipo de cirurgia que ele realizou, como é que estava esse tendão, o tipo de sutura que ele realizou, para que a gente possa saber se a gente pode também forçar um pouquinho mais ou menos, ou de repente fazer um protocolo meio híbrido, onde a gente realiza até determinado ponto passivo apenas, depois a gente já começa a iniciar alguns exercícios ativos. Então é bem interessante ainda, é um ponto aí a se refletir. E a outra tabela que eu achei bem interessante é em relação à quantidade de rupturas versus o tipo de sutura, a quantidade de pontos que foram realizados nessa sutura. Então isso, né, só para relembrar, é um aspecto bem técnico cirúrgico. Se você tiver interesse, a gente tem diversos artigos hoje falando um pouquinho sobre
o tipo de sutura, como que é realizado. E nesse caso especificamente ele comparou aí essas suturas que tinham 2, 4 ou 6 tipos de pontos. E o que que eles encontraram então? Que nas suturas com 2 pontos aconteciam muito mais rupturas, ou seja, 6% de rupturas comparado às cirurgias que foram feitas com 4 pontos, que tinham 2%, e com 6 pontos, nenhum tipo de caso de ruptura. Ou seja, é claro, né, falando proporcionalmente, tinham bem menos estudos que fizeram com 4 e com 6 pontos, porque são técnicas um pouquinho mais trabalhosas, porém, na literatura já está mostrando então que vale a pena, né, o cirurgião se especializar e ter essas técnicas, porque as chances de ruptura são bem menores. Bom, para terminar a nossa aula, como consideração final, ainda é difícil determinar qual é o melhor protocolo de reabilitação. Isso porque nesse próprio estudo de revisão, ele traz no final, como algumas limitações do estudo, que uma boa parte dos estudos encontrados ainda tinham uma qualidade metodológica muito ruim, ou se tratavam de séries de casos, ou seja, não eram grupos randomizados, com um N muito grande. Então ainda é difícil, né, de levar isso tudo em consideração para realizar essa revisão sistemática. Além de tudo, tem várias coisas que devem ser levadas em consideração para você pensar na sua reabilitação, ou seja, qual é a zona afetada. Então a gente já falou um pouquinho que tem algumas zonas que têm prognóstico melhor, outras piores. O tipo de sutura que o médico usou, ou seja, é muito importante a gente ter esse tipo de conversa com o médico. Se você receber um paciente assim, faça questão de ligar para o seu médico para conversar um pouquinho, fala que você precisa saber do tipo de sutura que foi utilizado para que você possa fazer a sua pesquisa, para você ver se esse tipo de sutura que ele utilizou, ele foi o mais adequado, se ele é bem forte ou ele é muito frágil, para você poder guiar e nortear a sua reabilitação. Se esse paciente ele tem lesões associadas, ou seja, tem fratura associada, tem lesão nervosa associada, lesão nervosa a gente sabe que sempre atrasa um pouquinho, né, a reabilitação da parte muscular, então é importante você levar isso em consideração. A idade do paciente e o nível cognitivo desse paciente, para você poder saber se vai dar mesmo para começar um protocolo de mobilização precoce. Será que não é muito arriscado, de repente, uma criança você ficar abrindo e essa criança de repente não parar de se mexer e porventura vier a romper essa sutura? E também, claro, o nível de expertise do terapeuta. Eu costumo dizer que a mão é um mundo à parte dentro da ortopedia, né? Os fisioterapeutas eles podem se especializar em atendimento de microcirurgias de mão, porque é uma área onde a gente precisa de profissionais com expertise e acontecem lesões nessa área com relativa frequência. Então, se você quiser, fica uma dica aí que vale muito a pena trabalhar dentro dessa área também. Pessoal, então essas eram as informações que eu queria passar para vocês a respeito das lesões de tendão flexor. Espero de verdade que tenha sido importante para você. É claro que tem mais aspectos que a gente poderia abordar em relação a alguns protocolos, em relação à quantificação da avaliação da melhora desses pacientes, mas tudo isso, se você quiser saber mais informações, por favor, deixa no comentário, deixe seu e-mail nos comentários caso você queira receber o conteúdo em relação aos artigos científicos que eu utilizei para fazer essa aula. E se você gostou, é claro, deixe seu like, deixe seu joinha também, compartilhe essa aula com as pessoas que você acha que merece receber essas informações. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, assista também os outros vídeos que eu tenho certeza que pode agregar conhecimento e valor para você, tá bom? Então, nos vemos como sempre no próximo vídeo. Valeu!